Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao canal. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do habitual. Hoje quero falar com um pouco mais de profundidade sobre um assunto e realmente espero que vocês gostem porque quero trazer mais vídeos assim no canal. Vamos lá? Existe uma conversa acontecendo na sua casa, todos os dias, nesse exato momento. É uma conversa silenciosa, cheia de nuances, feita de piscadas, movimentos de cauda, posições de orelha e miados sutis. O seu interlocutor? O seu gato. E enquanto você acha que ele está apenas, sendo gato, descansando no sofá, observando pela janela ou pedindo comida, ele está, na verdade, se comunicando de forma extremamente clara e complexa. Ele está te contando sobre o seu dia, sobre como se sente, sobre o que precisa e sobre o que o preocupa. Só que ele não usa palavras. Porque não precisa. Para um gato, o corpo inteiro é um idioma completo. Cada músculo, cada pelo, cada movimento é uma sílaba, uma palavra, uma frase nesse idioma silencioso. É uma linguagem ancestral, moldada por milênios de evolução como predador solitário e presa vulnerável. Uma linguagem de sobrevivência, que agora é usada para construir pontes com você. O problema, e a origem de tantos desafios na convivência, é quando essa linguagem não é compreendida. É aí que surgem os mal-entendidos, a frustração de ambos os lados, o estresse silencioso, o afastamento gradual e até mesmo o desenvolvimento de doenças comportamentais e físicas. O gato não é difícil ou ingrato, ele é, simplesmente, mal interpretado. Mas isso está prestes a mudar. Hoje, nós vamos fazer algo profundo. Vamos sentar, com calma e atenção, e decifrar, bloco por bloco, sinal por sinal, tudo o que o seu gato tenta te dizer todos os dias. Vamos aprender a ouvir o silêncio dele. E, ao final, você nunca mais vai olhar para o seu companheiro felino da mesma maneira. Você vai começar a ver as conversas que sempre estiveram lá. Vamos mergulhar? Os olhos, o jeito mais honesto e vulnerável de um gato falar. A comunicação felina começa pelo olhar. Em um mundo onde eles são tanto caçadores quanto presas em potencial, os olhos são ferramentas de sobrevivência. E, por incrível que pareça, também de conexão profunda. Vamos desfazer um equívoco comum de imediato. O olhar fixo e intenso de um gato não é, na grande maioria das vezes, um olhar de amor ou carinho. Na linguagem felina, manter um olhar direto e prolongado, sem piscar, é um comportamento carregado de significado, e ele geralmente aponta para alerta, atenção máxima ou avaliação. Imagine a cena: você está no sofá, e do outro lado da sala, o seu gato está sentado, absolutamente imóvel, olhando fixamente para você. As pupilas podem estar normais ou ligeiramente dilatadas. O corpo está quieto. O que ele está dizendo? Ele não está necessariamente te admirando. Ele está coletando dados. Ele está avaliando o seu estado. Você está calmo? Agitado? Vai se levantar? Esse olhar é um radar. Pode ser curiosidade pura. O que ele vai fazer agora? Mas também pode denotar um nível de tensão ou até incômodo. Por que ele está me encarando? Isso me deixa em alerta. Em contrapartida, existe um dos sinais mais bonitos e importantes da comunicação felina, um verdadeiro "eu te amo" silencioso, o piscar lento. Quando um gato, olhando para você, fecha os olhos lentamente, como se estivesse em câmera lenta, e os abre com a mesma calma, ele está realizando um gesto de enorme significado. Em seu mundo, fechar os olhos é um ato de vulnerabilidade. É se colocar em uma posição de desvantagem, mesmo que por uma fração de segundo. Ao fazer isso deliberadamente na sua presença, ele está comunicando: eu me sinto tão seguro com você, que posso baixar minha guarda. Eu confio em você. É um beijo felino. E a resposta mais poderosa que você pode dar é devolver o gesto. Sim, é isso mesmo. Quando ele piscar lentamente para você, piscar de volta, da mesma forma, lenta e deliberadamente. Você estará falando a língua dele. Estará dizendo, no idioma que ele entende perfeitamente: eu também confio em você. Estamos seguros aqui. É um reforço de vínculo instantâneo e profundamente eficaz. Experimente. Na próxima troca de olhares, piscar lentamente. Observe a reação. Muitas vezes, o gato repetirá o gesto, criando um pequeno diálogo silencioso de afeto e confiança.
Os olhos também contam histórias através das pupilas. Pupilas dilatadas, grandes e redondas, nem sempre significam medo. Em luz ambiente normal, podem indicar excitação, positiva, como na brincadeira, ou negativa, como no susto, estímulo ou até dor. Pupilas bem contraídas, finas como fendas, em luz normal, podem estar associadas a um estado de alerta concentrado, talvez até de agressividade contida. O contexto é sempre o rei. Um gato com pupilas dilatadas brincando com uma bolinha está em um estado completamente diferente de um gato com pupilas dilatadas encolhido sob a cama durante um temporal. Então, da próxima vez que você travar os olhos com o seu gato, lembre-se, você não está apenas olhando. Você está lendo uma página do diário emocional dele. E, com a resposta certa, você pode escrever uma linha de confiança nessa história. A cauda. O termômetro emocional em movimento constante. Se os olhos são a página inicial do diário, a cauda é o capítulo mais dinâmico e expressivo. Ela é uma extensão direta da coluna vertebral e do sistema nervoso, agindo quase como um biomarcador emocional em tempo real. Aprender a ler a cauda é como ganhar acesso a um fluxo de pensamentos e sentimentos. Vamos começar pelo sinal mais alegre: a cauda ereta. Quando o seu gato se aproxima de você com a cauda para cima, reta como um poste, muitas vezes com a pontinha curvada como um ponto de interrogação, ele está emitindo o equivalente felino a um sorriso largo e um cumprimento amigável. É um sinal de confiança, bem-estar e segurança. Ele está dizendo: olá, estou feliz em te ver. Este é o meu território e me sinto bem aqui. É particularmente comum quando eles nos recebem em casa ou quando andam conosco pela casa, cheios de propriedade. Agora, um detalhe delicioso dentro desse sinal: a cauda ereta e tremendo na pontinha. Isso é, quase sempre, um pico de felicidade e excitação positiva. É comum quando o gato reconhece alguém muito querido, você, ou antecipa algo prazeroso, como a hora da comida ou uma sessão de carinho favorita. É estou tão feliz, corporal. Porém, a cauda também é a principal bandeira de aviso. E aqui está um dos erros de interpretação mais comuns e potencialmente problemáticos: a cauda batendo de um lado para o outro. Ao contrário do cachorro, que abana a cauda principalmente por alegria, o gato que bate a cauda com movimentos fortes, rápidos e amplos, especialmente se for a parte inferior da cauda, com força, está comunicando algo muito diferente: irritação, frustração ou sobrecarga. Pense nisso como o sinal de pare da linguagem felina. O gato pode estar deitado, recebendo carinho, e de repente a cauda começa a se mover de forma brusca. Ele não está brincando com a cauda. Ele está dizendo: chega. O estímulo já foi suficiente. Estou ficando incomodado. Ignorar esse sinal é como ignorar um semáforo vermelho. Aumenta drasticamente as chances de uma colisão, que pode ser um mordisco ou arranhão repentino, seguido de mas ele estava gostando. Ele não estava. Ele estava te avisando, e você não entendeu o aviso. Outras posições importantes: cauda baixa e embaixo do corpo, sinal clássico de medo, submissão ou insegurança. O gato está tentando se fazer menor, menos visível. Cauda muito ereta e com pelos arrepiados, formato de pincel, medo intenso combinado com agressividade defensiva. O gato está tentando parecer maior e mais ameaçador para afastar uma ameaça. Cauda curvada suavemente ao redor do corpo quando sentado, estado de observação tranquila, contentamento. A cauda nunca mente. Ela é um barômetro preciso do clima interno do seu gato. Observá-la durante as interações é a chave para respeitar seus limites e aprofundar a conexão de forma segura para ambos. As orelhas, radares de emoção que antecipam perigos. Enquanto a cauda fala do presente emocional, as orelhas muitas vezes falam do futuro. Elas estão constantemente escaneando o ambiente, captando informações e traduzindo-as em posições que revelam o que o gato prevê que vai acontecer, ou como ele está processando o que está acontecendo agora. As orelhas de um gato são incrivelmente móveis, podendo girar quase 180 graus independentemente uma da outra, como pequenas parabólicas. Cada posição é uma palavra no vocabulário da alerta. Orelhas para frente, levemente inclinadas. Esta é a posição neutra e curiosa.
O gato está interessado, engajado, absorvendo informações do ambiente de forma relaxada. É o sinal de, tudo bem, estou apenas observando. Orelhas, de avião, ou viradas para os lados. Este é um sinal sutil, mas crucial, de desconforto crescente. As orelhas se achatam lateralmente, saindo da posição ereta. O gato está começando a se sentir incomodado, ansioso ou um pouco ameaçado. É um primeiro sinal de, algo não está legal aqui. É comum durante ruídos altos inesperados ou interações sociais que ele não está afim. Orelhas completamente achatadas para trás, coladas na cabeça. Este é um sinal claro e inequívoco de medo, defesa ou agressividade iminente. O gato está tentando proteger as orelhas, uma área vulnerável, e, ao mesmo tempo, sinalizar que está pronto para um conflito. É o aviso final antes de um ataque defensivo. Se você vir as orelhas nessa posição, dê espaço imediatamente. A chave aqui é a mobilidade. Um gato que está processando um ambiente complexo pode mover as orelhas rapidamente, apontando uma para o barulho da geladeira, outra para um pássaro na janela. Quando elas congelam em uma posição não neutra, para os lados ou para trás, e permanecem assim, é um forte indicativo de que o estímulo que as prendeu é uma fonte de estresse. Preste atenção às orelhas durante o banho, a visita ao veterinário, a chegada de uma pessoa nova ou durante uma briga com outro gato da casa. Elas serão o seu primeiro e mais honesto indicador do nível de estresse e medo que ele está experimentando. São os faróis que sinalizam tempestades emocionais que estão por vir. O corpo inteiro, quando a postura é a mensagem completa. Depois de decifrarmos os olhos, a cauda e as orelhas, é hora de dar um passo atrás e olhar para o quadro completo, o corpo. A postura de um gato é a síntese de todas as suas emoções, uma declaração física do seu estado de espírito. O corpo relaxado. Esta é a imagem da paz felina. O gato está deitado de lado ou de bruços, os músculos estão soltos, as patas podem estar esticadas ou levemente flexionadas. A respiração é lenta e regular. Ele pode até rolar de um lado para o outro, mostrando a barriga parcialmente. Esta postura grita: estou seguro. Este é o meu santuário. Posso descansar completamente. É o maior elogio que um gato pode fazer ao ambiente que você proporcionou. O corpo encolhido, pãozinho, ou bola, o gato está sentado ou deitado com as patas todas recolhidas por baixo do corpo. Pode parecer fofo, e é, mas em seu cerne, é uma postura de repouso em alerta. Ele está conservando calor e, ao mesmo tempo, está pronto para se levantar e agir rapidamente se necessário. Não é necessariamente um sinal de medo, mas de uma vigilância tranquila. Se, além disso, a cabeça estiver baixa e os olhos bem abertos, o nível de alerta sobe. O corpo arqueado e pelos eriçados, a clássica postura do gato de Halloween. O dorso arqueado, a cauda ereta e com pelos arrepiados, o corpo de lado em relação à ameaça. É um espetáculo de dissuasão. O gato está tentando parecer o maior e mais assustador possível para evitar uma luta. É pura defesa teatral, geralmente seguida de uma fuga se a ameaça não recuar. O sinal mais mal interpretado: a barriga para cima. Aqui reside um dos maiores paradoxos da comunicação felina e fonte de incontáveis arranhões acidentais. Um gato deitado de costas, barriga para cima, patas soltas ao ar, parece o retrato máximo da confiança. E, em grande parte, mostrar a barriga é, de fato, um gesto de confiança extrema. A barriga é a área mais vulnerável do corpo de qualquer animal, onde estão os órgãos vitais. Expor isso é dizer: eu confio tanto em você e me sinto tão seguro neste ambiente, que posso revelar minha parte mais frágil. O erro colossal é interpretar isso como um convite para fazer cócegas na barriga. Para a maioria esmagadora dos gatos, a barriga é uma zona proibida. Tocá-la é uma violação dessa confiança. Os reflexos de defesa são rápidos. Eles vão agarrar a sua mão com as patas dianteiras, que têm garras, morder e chutar com as patas traseiras, o famoso coelhinhos. Isso não é ataque do nada, ou ele é bipolar. É uma reação automática de proteção a um toque indesejado em uma área sensível. O que fazer então? Aprecie o gesto. É um elogio enorme. Você pode estender a mão e oferecer um cheiro, ou fazer um carinho suave na cabeça ou no queixo.
Mas respeite a barriga. A confiança dele é um presente. Não a transforme em uma armadilha para os seus dedos. O corpo não mente. Ele conta a história completa da segurança, do medo, do alerta e da confiança do seu gato. Ler essa história é fundamental para uma convivência harmoniosa. O toque. Como o gato utiliza o corpo físico para conversar. Gatos são táteis, mas em seus próprios termos. Eles usam o toque não apenas para buscar carinho, mas para comunicar uma série de mensagens sociais e afetivas muito específicas. É a forma dele de escrever em você e no ambiente. As cabeçadinhas e esfregações. Quando o seu gato se aproxima e esfrega a cabeça, o queixo ou o corpo nas suas pernas, nos móveis ou nos batentes das portas, ele está fazendo muito mais do que apenas se coçar ou demonstrar afeto. Ele está realizando uma marcação afetiva. Gatos possuem glândulas odoríferas nessas regiões, têmporas, cantos da boca, base da cauda. Ao esfregar-se, ele está depositando o seu odor, seu perfume pessoal. Ele está dizendo: isso é meu. Você é meu. Este espaço é meu. É um gesto de posse positiva, de aceitação no grupo social, que, neste caso, inclui você. É o jeito dele de misturar o cheiro da família, criando um odor coletivo que traz segurança. É um dos maiores cumprimentos felinos que existem. A patinha suave. Às vezes, durante um carinho, o gato levanta a pata dianteira e toca suavemente o seu rosto ou sua mão, sem estender as garras. É um gesto delicadíssimo. Pode ser um pedido gentil: por favor, continue. Um gesto de atenção: estou focado em você. Ou, às vezes, um limite educado: chega por agora. O contexto, se ele está ronronando, se está se afastando, ajuda a decifrar. É uma comunicação fina e consciente. Dormir perto ou encostado. Para um animal que é presa em potencial, o sono é um momento de maior vulnerabilidade. A escolha do local para dormir é uma decisão de segurança estratégica. Quando o seu gato escolhe dormir no mesmo cômodo que você, e especialmente quando se deita encostado em você ou em suas pernas, ele está fazendo uma declaração profunda de pertencimento e segurança emocional. Ele está dizendo: eu confio que você não me machucará enquanto estou indefeso. Sua presença me protege. É um voto de confiança silencioso e poderoso. É mais significativo do que qualquer miado de saudação. Amassar pão, kneding, o gesto rítmico de abrir e fechar as patas dianteiras, alternadamente, geralmente acompanhado de ronronar e de um olhar de êxtase, remete à amamentação. É um comportamento infantil que persiste na vida adulta, associado ao máximo conforto, segurança e contentamento. É a memória corporal do momento mais seguro da vida dele, ao lado da mãe. Quando ele amassa o pão, no seu colo ou em um cobertor macio, ele está em um estado de pura felicidade regressiva. É um elogio ao ambiente que você criou. Através do toque, o gato não apenas recebe afeto, mas o administra, marca território, estabelece vínculos e comunica necessidades. É uma linguagem silenciosa e física que fortalece os laços a cada interação. E então, chegamos a um ponto crucial. Até agora, exploramos a gramática básica do idioma felino: os olhos, a cauda, as orelhas, o corpo e o toque. São como aprender o alfabeto e as regras de conjugação verbal. Mas a comunicação real, a conversa do dia a dia, acontece em outras camadas. Existem os sons que eles emitem quase exclusivamente para nós. Existem aqueles comportamentos que parecem tão aleatórios, tão estranhos, mas que têm uma lógica profundamente clara. E existe toda uma esfera de comunicação que não é sobre o que eles fazem, mas sobre o que eles deixam de fazer, os sinais silenciosos de que algo não vai bem. Vamos avançar para essa camada mais profunda. Porque entender o seu gato não é apenas sobre evitar arranhões, é sobre perceber quando ele precisa de você de uma forma que nem mesmo ele sabe como pedir. Os miados, o dialeto particular que seu gato inventou só para você. Aqui está um fato que vai mudar a forma como você ouve o miado do seu gato. Gatos adultos não miam para se comunicar entre si. Depois da fase de filhote, onde miam para a mãe, esse comportamento praticamente desaparece na interação felina. Eles usam linguagem corporal, olfato e sons mais guturais, rosnados, bufos. Então, por que o seu gato mia para você? Simples, porque funciona.
Eles aprenderam, através de tentativa e erro, que humanos são criaturas notavelmente lentas para ler linguagem corporal, mas respondemos bem a sons. Então, ao longo de milhares de anos de domesticação, os gatos desenvolveram o miado como uma ferramenta específica para manipular, no bom sentido, os seus humanos. Cada gato, ao longo da vida, cria o seu próprio dialeto com o seu tutor. Ele aprende quais tons, quais durações, quais intensidades de miado geram quais resultados. Vamos decodificar alguns padrões gerais, lembrando que o tom e o contexto são tudo. Miado curto, agudo e repetitivo, miau. Miau, este é frequentemente um miado de saudação ou um pedido de baixa complexidade. Olá, você chegou, ou, ei, preste atenção em mim. É o alô do mundo felino. Miado longo, arrastado e em tom médio, miau, este costuma ser um miado de petição mais insistente ou de frustração leve. Por favor, me dê comida agora, ou, porque a porta está fechada. Eu quero passar, é um tom que tenta ser persuasivo. Miado grave, quase rouco. Este é um sinal de maior desconforto, mau humor ou até dor. Pode ser um aviso, cheguei no meu limite, ou uma expressão de incômodo físico. Merece atenção redobrada. O trinado, ou chirrupe, um som entre um miado e um ronronar, um som absolutamente encantador, frequentemente feito com a boca fechada ou semicerrada. É um cumprimento entusiasmado e amigável, muitas vezes usado pela mãe para chamar os filhotes. Quando ele te faz esse som, é um sinal de afeto puro e excitação positiva. O silêncio dos miados também é comunicação. Um gato que para de miar de repente, quando antes era vocal, pode estar doente, deprimido ou sentindo dor. A mudança no padrão vocal é sempre um dado importante. A tarefa de um bom tradutor é começar a associar os miados do seu gato a situações específicas. O miado que ele dá na frente da despensa às 7 horas é diferente do miado que ele dá na frente da porta fechada. Anote mentalmente. Com o tempo, você será capaz de distinguir o estou com fome do estou entediado e do há um barulho estranho lá fora. Você estará respondendo não a um ruído genérico, mas a uma mensagem específica do seu companheiro. Comportamentos que parecem estranhos, mas são pura lógica felina. Agora, vamos desvendar alguns dos grandes mistérios do comportamento felino. Aquelas coisas que fazem a gente rir, suspirar ou perder a paciência, mas que têm uma explicação perfeitamente racional no cérebro de um gato. Seguir você pela casa não é perseguição, é companheirismo em movimento. Na natureza, grupos felinos, como leoas, se movem juntos. Seguir você, especialmente de um cômodo para outro, é o jeito dele de fazer parte do grupo, de manter a coesão social. É um sinal de afeto e de que ele vê você como parte do seu bando. Sentar em cima de objetos que você está usando, laptop, livro, jornal, isso não é apenas uma tentativa de atrapalhar. É uma combinação de busca de atenção. Se você está focando nisso, então isso deve ser importante. Se eu me sentar aqui, você focará em mim, e compartilhamento de calor, cheiro. O objeto está quente e cheira a você. É o lugar perfeito. Derrubar coisas da mesa ou da estante. Aqui podem haver algumas motivações. Pode ser caça simulada, o objeto em movimento desencadeia o instinto de patada. Pode ser busca de estímulo mental, o que acontece quando isso cair. E, sim, pode ser uma forma eficaz de chamar a sua atenção. Funciona sempre, não é? Eles aprendem rápido. Correr do nada, zoomies, ou loucura noturna, esses surtos de energia repentina, geralmente ao anoitecer ou de madrugada, são pura expressão de instinto acumulado. Gatos são crepusculares, mais ativos ao amanhecer e anoitecer, e caçadores. Se eles não tiveram oportunidade de gastar energia mental e física durante o dia através de brincadeiras que simulam a caça, perseguir, pular, capturar, essa energia transborda em corridas frenéticas. É um sinal claro de que ele precisa de mais enriquecimento ambiental e sessões de brincadeira interativa. Presentear você com caças, insetos, brinquedos, é um dos gestos mais mal interpretados. Quando um gato traz uma barata morta ou seu brinquedo favorito e deposita aos seus pés, ele não está te ensinando a caçar porque você é incompetente.
Na verdade, ele está trazendo a presa para um local seguro, o núcleo do seu grupo social, para consumir ou guardar. É um comportamento de proteção e de compartilhamento de recursos. É um grande elogio. Ele te vê como parte da família e está trazendo o alimento para o território seguro. Nada, absolutamente nada, que um gato faz é aleatório, ou só para irritar. Tudo está enraizado em instinto, necessidade de comunicação ou resposta ao ambiente. Nossa tarefa é ser detetives, não juízes. Então, faça uma pausa e reflita. Depois de explorarmos tudo isso, uma coisa deve ter ficado cristalina: o seu gato não é difícil, misterioso, traiçoeiro ou ingrato. Ele é, simplesmente, um ser que se comunica em um idioma diferente. A frustração, os conflitos, a sensação de que ele faz de propósito, nascem quase sempre desse ruído na comunicação. Ele está falando claramente, e nós estamos ouvindo, mas não estamos compreendendo. Mas esse é apenas o primeiro nível. A gramática básica é o necessário para uma convivência pacífica e respeitosa. Existe um nível mais profundo, porém, um nível onde os sinais são tão sutis que passam despercebidos até por tutores amorosos. Onde o gato para de falar, porque acredita que ninguém ouve. Onde o comportamento se transforma em um grito silencioso por ajuda. É sobre isso que vamos falar na parte 2 deste mergulho. Vamos nos aprofundar nos sinais silenciosos de estresse que quase ninguém nota. Vamos aprender a diferenciar quando um comportamento é apenas uma mania e quando é um alerta vermelho de saúde. Vamos identificar os erros mais comuns que nós, humanos, cometemos, mesmo cheios de amor, e que vão minando o vínculo. E, o mais importante, vamos mapear como responder corretamente a cada sinal, criando um ciclo de comunicação que fortalece a confiança a cada dia. Porque no final, não se trata apenas de entender o seu gato. Trata-se de permitir que ele se sinta, finalmente, verdadeiramente ouvido. Isso tudo vem a seguir. Mas antes, se este conteúdo está abrindo os seus olhos, deixe um like. Isso me mostra que você está nessa jornada de descoberta comigo. E se inscreva no canal para não perder. Se na primeira parte nós aprendemos o vocabulário, agora vamos nos tornar fluentes. Vamos entrar no território da comunicação não dita, dos sinais que sussurram, dos problemas que se instalam devagar e silenciosamente. Porque a verdade é que muitos gatos sofrem sem fazer barulho. E o sofrimento silencioso é o mais perigoso de todos. Sinais silenciosos de estresse que quase ninguém nota. Nem todo gato estressado rosna, se esconde ou arranha os móveis. Na verdade, os gatos mais cronicamente estressados são, frequentemente, os mais quietos. O estresse crônico em felinos raramente se manifesta como agressividade aberta desde o início. Ele começa como um vazamento lento, quase imperceptível. É crucial percebermos, para um gato, estresse não é um evento, é um ambiente. É a sensação constante de que algo no seu mundo não está seguro, previsível ou confortável. E os sinais disso são sutis. A hipervigilância. O gato parece nunca relaxar de verdade. Ele pode estar deitado no sofá, mas seu corpo não está derretido. Os músculos estão ligeiramente tensionados, as orelhas estão em movimento constante, os olhos se abrem ao menor ruído. Ele está em estado de alerta permanente, mesmo em seu próprio território. É como viver com o sistema de alarme sempre ligado no modo mais sensível. A lamedura excessiva e focalizada. Todo gato se lambe. Mas a lambedura por estresse é diferente. É repetitiva, ritualística e focada em uma área específica, geralmente as patas dianteiras, o abdômen ou a parte interna das coxas. Ele pode ficar lambendo o mesmo local por minutos a fio, de forma quase automática, às vezes ao ponto de criar falhas na pelagem ou lesões na pele, alopécia psicogênica. Essa lambedura libera endorfinas, é uma forma de autoacalantamento. É o equivalente felino a roer as unhas ou torcer os cabelos por ansiedade. O isolamento progressivo, ele não desaparece. Ele apenas se afasta. Passa a passar mais tempo debaixo da cama, no fundo do guarda-roupa ou em prateleiras altas e de difícil acesso. Ele deixa de vir cumprimentá-lo na porta, deita-se no canto oposto do sofá. É um distanciamento social discreto. Ele está dizendo: preciso de mais espaço do mundo.
O mundo está me sobrecarregando. Apetite caprichoso ou esquisitices alimentares. Começar a comer menos, ou apenas beliscar, recusar alimentos que antes adorava, ou, em alguns casos, desenvolver uma fome ansiosa, polifagia. Mudanças no padrão alimentar são um dos primeiros sinais de que o equilíbrio interno está abalado. Sono excessivo, ou perturbado, dormir mais do que o habitual, lembre-se, gatos já dormem muito, então observe um aumento, ou, ao contrário, parecer inquieto, trocando de lugar para dormir constantemente, sem achar uma posição confortável. Esses sinais estão gritando, em silêncio: algo neste ambiente está me sobrecarregando. Não consigo me adaptar. Ignorá-los é permitir que o estresse se torne crônico, abrindo portas para doenças de pele, cistites idiopáticas, problemas no trato urinário sem causa física aparente, e problemas comportamentais mais graves. Quando o comportamento começa a virar alerta de saúde. Esta é, talvez, a lição mais importante que qualquer tutor de gato precisa aprender. Todo comportamento é um sintoma. E existe uma linha tênue, muitas vezes invisível, entre um problema comportamental de fundo emocional e um problema comportamental que é o primeiro sinal de uma doença física. Gatos são mestres em esconder dor. Na natureza, um animal que demonstra fraqueza se torna um alvo. Por isso, eles têm uma capacidade incrível de mascarar o desconforto até que esteja em um estágio avançado. O corpo, porém, fala. O comportamento muda para compensar a dor. Mudanças que devem acionar seu sinal de alerta imediato e justificar uma ida ao veterinário. Mudanças no padrão de mobilidade, relutância ou dificuldade para pular em lugares que antes acessava com facilidade, sofá, cama. Descer dos móveis com cuidado excessivo, aos trancos. Clareira visível ao andar, mancar. Rigidez ao se levantar após descansar. Mudanças na interação social, um gato carinhoso que se torna arredio ou recluso. Um gato independente que se torna grudento e vocal. Agressividade ao toque, especialmente se tocar uma área específica do corpo. Ele pode estar com dor localizada. Mudanças nos hábitos de higiene. Este é um sinal crítico. Urinar ou defecar fora da caixa de areia, especialmente em superfícies frias e lisas, pia do banheiro, box do chuveiro, piso, pode ser um sinal de dor ao entrar na caixa, de associação negativa, se ele sentiu dor lá dentro, ou de uma condição médica como cistite ou obstrução urinária, que é uma emergência médica. Ficar muito tempo na caixa sem produzir ou produzir poucas bolinhas de fezes também é alarmante. Mudanças nos hábitos de sono, dormir em posições incomuns, sempre no mesmo lugar, duro, piso frio, como se evitasse camas macias que possam pressionar uma área dolorida. Mudanças nos hábitos alimentares e de bebida. Beber água em excesso, polidipsia, ou de forma insuficiente. Parar de comer abruptamente, anorexia, é uma emergência para gatos, podendo levar rapidamente a uma lipidose hepática fatal. Nunca, jamais, atribua essas mudanças à manha, idade, ou fase. Esse é um dos erros mais trágicos e comuns. O gato não está fazendo drama. Ele está dizendo, da única forma que pode: meu corpo não está bem. Estou com dor ou mal-estar. Um veterinário, preferencialmente com especialização em felinos, é o único profissional capaz de traçar a linha entre um problema comportamental e um médico. Sempre descarte causas físicas primeiro. Os erros humanos que mais quebram o vínculo com o gato. Muitos dos conflitos na relação entre humanos e gatos não acontecem por falta de amor. Pelo contrário, acontecem muitas vezes por um excesso de amor mal direcionado, por uma projeção de nossas necessidades afetivas sobre uma espécie que tem necessidades radicalmente diferentes. Vamos identificar os erros que, mesmo com a melhor das intenções, corroem a confiança. Forçar o contato físico. Este é o erro número 1. Pegar no colo quando o gato claramente não quer, segurá-lo contra a vontade, insistir em carinho quando ele já deu sinais de que basta, cauda batendo, orelhas para o lado, virar a cabeça. Para o gato, isso não é afeto, é invasão, restrição e falta de respeito pelos seus limites. Cada vez que isso acontece, um pouquinho da confiança dele em você se perde. Punir comportamentos naturais, gritar, bater, jornal enrolado, borrifar água. Punir um gato por subir na mesa, arranhar o sofá,
miar ou se esconder é totalmente contraproducente. Gatos não associam punição ao ato errado, da mesma forma que um cachorro pode associar. Eles associam a punição a você. Quando faço X, meu humano fica assustador e me machuca. O resultado não é aprendizado, é medo. E medo gera estresse, agressividade defensiva e mais comportamentos indesejados. Humanizar em excesso, antropomorfize, achar que o gato sente ciúmes, que está fazendo vingança, que está desafiando você ou fazendo manha. Gatos não operam com essa complexidade emocional humana. Eles operam com instinto, associação e comunicação. Um xixi fora da caixa não é vingança, é um sinal médico ou de estresse territorial. Derrubar algo não é para irritar, é para caçar ou chamar atenção. Quando humanizamos, respondemos de forma errada à mensagem real. Ignorar a necessidade de controle e escolha. Gatos precisam ter controle sobre seu ambiente e suas interações. Um ambiente onde tudo é imposto, onde não há lugares altos para fugir, onde não há onde se esconder, é um ambiente estressante. Oferecer escolhas, 2 tipos de camas, mais de uma caixa de areia, diferentes brinquedos, é dar a eles uma sensação de agência, que é fundamental para o seu bem-estar. Não brincar da forma correta. Brincar não é só entretenimento, é uma necessidade biológica de simular a caça. Jogar um brinquedo parado no chão não é suficiente. A brincadeira ideal é interativa, com uma varinha ou laser, sempre finalizando com uma presa tangível para capturar, como um ratinho de pelúcia, para não frustrá-lo, que simule a sequência caça-perseguição-captura. Sem isso, a energia acumula e vira estresse ou zoomies. Reparar nesses erros é o primeiro passo para parar de cometê-los. E o próximo passo é aprender a resposta correta. Como responder corretamente à linguagem do gato, o ciclo da confiança. Entender a linguagem é metade da jornada. A outra metade, a parte ativa, é saber como responder. É nesse momento que você deixa de ser um espectador e se torna um participante da conversa. Suas respostas são o que constroem ou quebram o vínculo. Vamos criar um guia de resposta prática. Se o gato pisca lentamente para você, pisque lentamente de volta. Você está confirmando a confiança. Se o gato vira a cabeça ou o corpo para longe de você durante um carinho, pare o carinho. Ele está dizendo, chega. Respeite. Ofereça sua mão para ele esfregar se quiser mais, mas não force. Se a cauda começa a bater de forma brusca e ampla, interrompa a interação imediatamente. Afaste-se calmamente. Dê espaço. Você está evitando uma mordida defensiva e mostrando que respeita seu limite de sobrecarga. Se as orelhas se achatam para os lados ou para trás, avalie o ambiente. O que está causando desconforto? Remova o estímulo se possível, abaixe o volume da TV, peça para a visita ficar mais quieta, ou permita que ele se retire para um local seguro. Se ele dá uma cabeçada ou se esfrega em você, retribua com um carinho suave na cabeça, queixo ou base das orelhas, se ele permitir. Ou apenas fale com voz suave. Você está reconhecendo a marcação afetiva. Se ele mia de forma insistente, não ignore, mas não dê o que ele quer imediatamente se for um pedido fora de hora. Responda com voz calma, eu te ouvi. E então atenda ou não, de acordo com a rotina. Se você ceder sempre ao miado, estará reforçando que miados altos e constantes funcionam. Se ele traz um presente, brinquedo, agradeça. Pegue o brinquedo, interaja com ele por um momento, jogue-o. Ele está compartilhando um recurso. Se ele se esconde durante uma visita ou barulho, nunca o force a sair. Deixe-o quieto. Levar comida, água e uma caixa de areia perto do esconderijo se for muito prolongado. Ele precisa daquele porto seguro. Quando você responde de forma consistente e previsível aos sinais do seu gato, algo mágico acontece. Ele aprende que se comunicar funciona. Ele passa a se comunicar mais, não menos. A confiança se solidifica. Ele se sente compreendido. É assim que se constrói um relacionamento profundo e livre de medo. O papel da rotina. A arquitetura da segurança emocional. Para um animal que é tanto predador quanto presa, previsibilidade é sinônimo de sobrevivência. Na natureza, um ambiente imprevisível é um ambiente perigoso. Em nossa casa, um ambiente imprevisível é um ambiente estressante. Rotina.
Para um gato, não é chata. É confortável. É a estrutura que permite que ele relaxe verdadeiramente, porque ele sabe o que esperar. A ansiedade nasce do "e se?", elementos-chave de uma rotina segura, horários de alimentação consistentes. Mais importante do que a quantidade, que deve ser controlada, é a previsibilidade. Saber que às 7 horas e às 19 horas a comida aparece tira a ansiedade da incerteza. Alimentação ad libitum, comida sempre disponível, pode, para alguns gatos, aumentar a ansiedade por falta de estrutura e levar à obesidade. Rotina de interação e brincadeira. Reservar 1 ou 2 horários por dia para sessões de brincadeira interativa. 10 a 15 minutos são suficientes. De preferência antes das refeições, para simular o ciclo caça-comer-dormir. Rotina de limpeza da caixa de areia. Limpar pelo menos uma vez ao dia, no mesmo horário. Gatos são extremamente higiênicos e uma caixa suja é uma grande fonte de estresse e pode levar a fazer as necessidades fora. Ritual noturno. Criar uma sequência previsível antes de dormir, uma última sessão de brincadeira leve, um último petisco, apagar as luzes, sinaliza que é hora de acalmar. Pequenas mudanças constantes, horários totalmente aleatórios, móveis sendo mudados de lugar toda semana, pessoas entrando e saindo em horários imprevisíveis, são mais estressantes para um gato do que uma grande mudança pontual, como uma mudança de casa, que depois se estabiliza. A estabilidade emocional do seu gato é construída tijolo por tijolo, dia após dia, na consistência da rotina que você proporciona. Nossa jornada nos trouxe até um ponto de virada. Agora sabemos que a comunicação vai além dos sinais óbvios, que o estresse tem uma voz baixa e que nossas boas intenções podem, sem querer, causar ruído. Mas agora vamos nos aprofundar em uma das distinções mais importantes que você, como tutor, precisa fazer. Uma distinção que define a linha entre um gato saudável e um gato que está, silenciosamente, desistindo. E vamos também falar sobre como o ambiente que você cria, tanto físico quanto emocional, é o palco onde toda essa comunicação acontece. A diferença crucial entre um gato calmo e um gato desistente. Este é um dos conceitos mais delicados e importantes da psicologia felina, e confundi-los é um erro com consequências profundas. Muitos tutores olham para um gato que passa o dia todo dormindo, que não reage a brinquedos, que parece sempre tranquilo, e pensam: que sorte, tenho um gato muito calmo e fácil. Mas a calma genuína e a desistência ou apatia são universos à parte. Um é um estado de paz, o outro, um estado de exaustão emocional. Um gato verdadeiramente calmo é seletivamente reativo. Ele pode estar dormindo profundamente, mas o barulho de um saco de petisco ou o arrastar de um brinquedo o faz abrir um olho, erguer a cabeça, demonstrar interesse. Ele escolhe quando responder, explora o ambiente em momentos de quietude. Ele anda pela casa, checa as janelas, sofre uma loucura noturna, breve, investiga um novo objeto. Mantém hábitos de higiene impecáveis. Se lambe com cuidado, mantém a pelagem brilhante. Demonstra curiosidade. Mesmo que de forma discreta, ele observa o que acontece ao seu redor. Tem um brilho no olhar. A expressão é de presença, mesmo no repouso. Um gato em estado de desistência, apatia, depressão felina, é consistentemente não reativo. Brinquedos, chamados, petiscos são ignorados. Parece alheio ou desligado. Fica restrito a 1 ou 2 locais. Passa 90% do tempo no mesmo canto, na mesma posição, sem se mover para explorar. Pode negligenciar a autolimpeza. A pelagem fica oleosa, embaraçada, com aspecto descuidado. Perde o apetite ou come de forma automática, sem entusiasmo. Tem um olhar apagado ou fixo. Parece estar olhando para o vazio. Para de miar ou vocalizar quase por completo. A desistência não é preguiça. É um sinal de esgotamento. O gato foi submetido a um estresse crônico, a um ambiente entediantemente pobre, a uma falta de controle tão grande, que o seu sistema nervoso desliga, como forma de proteção. É uma resposta de conserve energia, não há esperança aqui. É um estado profundamente triste e preocupante. Se você suspeita que o seu gato está desistente, e não calmo, a causa pode ser médica, dor crônica, hipotireoidismo, ou comportamental, ambiental, tédio extremo, estresse crônico.
Uma visita ao veterinário é o primeiro e mais crucial passo. Como transformar sua casa em um ambiente que fala a língua do gato? Você não precisa ter uma mansão ou gastar uma fortuna. Um ambiente que fala felino é aquele que respeita e atende às necessidades etológicas básicas da espécie. É sobre qualidade, não quantidade. Um gato com instintos satisfeitos é um gato emocionalmente estável e que se comunica de forma mais clara. Os 5 pilares de um ambiente felino rico. Verticalidade é poder. Gatos são escaladores. Altura significa segurança, ponto de observação e fuga. Prateleiras, nichos, móveis altos, cat trees, torres, altas e estáveis permitem que ele domine visualmente o território e se sinta seguro. Uma casa onde o chão é a única opção é uma casa plana e estressante. Esconderijos são refúgios. Locais para se esconder não são para fugir de você, são para recarregar as energias. Caixas de papelão com um cobertor, cabanas, tocas, até mesmo um espaço sob a cama, desde que não seja o único refúgio. Eles devem estar em áreas tranquilas, mas não totalmente isoladas, para que o gato não se sinta exilado. O direito de arranhar. Arranhar não é vandalismo. É marcação visual e olfativa, as patas têm glândulas, alongamento muscular e manutenção das garras. Ofereça arranhadores robustos, altos o suficiente para ele se esticar totalmente, e em materiais atrativos, sisal, corda. Coloque-os em locais estratégicos, perto de onde ele dorme, para um alongamento matinal, e em áreas sociais, para marcar território de forma positiva. Caça simulada é uma necessidade, o cérebro felino precisa do ciclo caçar-perseguir-capturar. Brincadeiras interativas diárias com varinhas que simulam presas, pássaros, insetos, são insubstituíveis. 10 a 15 minutos, 1 a 2 vezes ao dia. Nunca use as mãos ou pés como brinquedo. Termine sempre com uma captura, deixe ele pegar o brinquedo no final, e, se possível, com uma pequena recompensa de comida, petisco ou refeição. Isso fecha o ciclo instintivo. Recursos múltiplos e bem distribuídos. Em uma casa com mais de um gato, isso é vital. Ter várias caixas de areia, número de gatos mais um, em locais tranquilos e de fácil acesso. Ter mais de uma vasilha de água e comida, colocadas em locais separados e seguros, nunca ao lado da caixa de areia. Isso reduz a competição e o estresse por recursos, mesmo entre gatos que se dão bem. Um ambiente assim diz para o gato: aqui você pode ser um gato. Você pode escalar, se esconder, caçar, marcar e descansar em segurança. E um gato que pode ser ele mesmo é um gato que não precisa falar através de problemas. O gato como espelho emocional do ambiente, incluindo você. Os gatos são sensitivos barométricos do clima emocional da casa. Eles não entendem que você está estressado com o trabalho ou triste com uma discussão. Mas eles percebem as mudanças físicas e energéticas que essas emoções geram em você. A tensão muscular, a respiração acelerada ou irregular, os movimentos bruscos, o tom de voz alterado, a mudança na rotina, o cheiro diferente, hormônios do estresse são excretados pelo suor. E eles reagem. Um ambiente humano carregado de tensão, ansiedade ou tristeza pode se tornar um ambiente felino carregado de tensão, ansiedade ou medo. Se você está agitado e se move rápido pela casa, o gato pode interpretar como comportamento de caça imprevisível e ficar em alerta. Se você está deprimido e passa dias quieto no sofá, quebrando a rotina de brincadeira e interação, o gato pode se entediar, ficar ansioso com a mudança ou até se tornar apático junto. Se há gritos ou discussões altas, o gato provavelmente vai se esconder, associando aqueles ruídos a uma ameaça. Isso não significa que você precise ser uma estátua de serenidade. Significa ter consciência de que o seu estado emocional é parte do ambiente do seu gato. Cuidar do seu próprio bem-estar, buscar momentos de calma e manter a rotina do seu gato mesmo em dias difíceis são formas de cuidar dele. É um ciclo. Um tutor calmo e previsível contribui para um gato calmo e seguro. Um gato calmo e seguro, por sua vez, contribui para a sensação de paz do tutor. É uma simbiose emocional. Por que alguns gatos se apegam, desigualmente, a uma pessoa na casa? Isso não é favoritismo, no sentido humano de preferência arbitrária.
É afinidade comportamental pura e simples. O gato escolhe, instintivamente, a pessoa cujo comportamento e energia são mais compatíveis com as necessidades de comunicação dele. Gatos tendem a se conectar mais profundamente com a pessoa que respeita seus sinais de pare e vem. Não força colo, para de fazer carinho quando ele se afasta, e o chama de forma suave, sem pegá-lo à força. Controla seu tamanho e movimentos. Se agacha para interagir, se move de forma lenta e previsível, evita gestos bruscos por cima da cabeça dele. Fala com voz suave e baixa. Gritos, vozes agudas ou altas são assustadoras. É a fonte principal de coisas boas e previsíveis. Não apenas da comida, mas das brincadeiras interativas de qualidade e dos momentos de carinho nos termos dele. Observa e responde à sua linguagem corporal. Pisque de volta, respeita o espaço, entende quando ele só quer companhia silenciosa. Muitas vezes, é a pessoa mais quieta da casa, ou aquela que passa mais tempo presente de forma calma. Não é sobre quem dá mais petiscos, mas sobre quem cria uma sensação de segurança e compreensão mais consistente. Se você é a pessoa escolhida, veja como um elogio ao seu estilo de interação. Se não é, e quer se aproximar, adote essas mesmas práticas. Seja a fonte das brincadeiras legais, ofereça petiscos sem forçar contato, e simplesmente sente-se no mesmo ambiente que ele, lendo ou trabalhando em silêncio, permitindo que ele se aproxime no tempo dele. A conexão se constrói na paciência. Quando o gato muda, do nada, o mito da mudança súbita. Um dos relatos mais comuns é: meu gato sempre foi carinhoso e, do nada, começou a me morder, arranhar, esconder-se, fazer xixi fora da caixa. Aqui está a verdade crucial. Mudanças comportamentais súbitas em gatos quase nunca são, do nada. Elas são quase sempre o estouro do limite após um período de acúmulo de estresse, desconforto ou dor silenciosa. Pense em um copo sendo preenchido lentamente, gota a gota. Cada gota é um pequeno estressor, uma mudança na rotina de trabalho do tutor. Uma obra na rua por uma semana. Uma visita barulhenta que ficou alguns dias. A introdução de um novo móvel que bloqueia sua visão favorita da janela. Uma dor de dente ou articular que começou leve e foi piorando. O copo vai enchendo. O gato demonstra sinais sutis, hipervigilância, lambedura excessiva, isolamento progressivo, que passam despercebidos. Então, um último evento, talvez um carinho um pouco mais insistente, um barulho alto, uma tentativa frustrada de pular, faz a última gota transbordar. E o comportamento explode, uma mordida, uma agressividade, uma negação total da caixa de areia. Para o humano, parece que veio do nada. Para o gato, foi o ápice de um processo longo. A chave para resolver não é punir o estouro, mas identificar e esvaziar o copo. O que tem se acumulado? Revisite os blocos sobre estresse silencioso, saúde e ambiente. A solução está na causa raiz, não no sintoma final. O que fazer quando você percebe tarde demais? Nunca é tarde para recomeçar. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando: puxa, eu cometi vários desses erros. Meu gato deve me odiar. Estraguei tudo. Respire fundo. Esta é a mensagem mais esperançosa de todas. Gatos vivem no presente. Eles são incrivelmente resilientes e respondem maravilhosamente bem a mudanças positivas, mesmo depois de anos de mal-entendidos. Nunca é tarde para aprender a linguagem. Comece a observar. Apenas observe, sem julgar. Veja os sinais que você antes ignorava. Respeitar os limites. Daqui para frente, pare de forçar. Se ele se afasta, deixe ir. Se ele vem, receba-o com calma. Ajustar o ambiente. Implemente um dos pilares de cada vez. Coloque uma caixa de papelão hoje. Compre um arranhador novo na semana que vem. Instale uma prateleira no mês que vem. Oferecer escolhas e controle. Coloque 2 vasilhas de água em locais diferentes. Ofereça 2 tipos de caminha. Iniciar uma rotina de brincadeira interativa. Comece com 5 minutos por dia, no mesmo horário. Consultar um veterinário. Se há qualquer suspeita de desistência ou mudança súbita, esta é a primeira ação. Consistência é a chave. Mudanças lentas e consistentes falam mais alto do que um arrependimento intenso de um dia.
O gato vai perceber que o protocolo de interação com você mudou. Que agora é seguro, previsível e respeitoso. A confiança se reconstrói, gota a gota de novas experiências positivas. O maior mito sobre gatos: a falácia da indiferença. Precisamos demolir, de uma vez por todas, o maior e mais prejudicial mito sobre gatos: o de que eles são indiferentes, frios, interesseiros e que só se importam com a casa, não com as pessoas. Este mito nasce, exclusivamente, da nossa incapacidade de ler sua linguagem. Por não latirem de felicidade, não virem sempre que são chamados e não demonstrarem afeto de forma barulhenta e física como os cães, nós os taxamos de frios. Mas veja o que a ciência e a observação mostram. Estudos de apego provam que gatos formam vínculos de segurança com seus tutores, semelhantes a crianças ou cães. Na presença do tutor, exploram mais. Na sua ausência, mostram sinais de estresse. Eles nos cumprimentam na porta, nos seguem pela casa, dormem conosco, todos comportamentos de coesão social. Eles nos conversam, com miados específicos, piscam lentamente, nos presenteiam com seus brinquedos. Eles absorvem nosso estresse e nossa calma. Eles não são indiferentes. Eles são sutilmente emocionais, profundamente sensíveis e se importam de uma maneira única, própria da sua espécie. A recompensa de entender essa linguagem não é um amor barulhento e eufórico, mas um amor profundo, tranquilo e baseado em um respeito mútuo silencioso. É um sentimento que se constrói na confiança diária, no olhar compreendido, na paz compartilhada. A mensagem que o seu gato quer, desesperadamente, que você entenda. Então, depois de toda essa jornada, qual é a mensagem final? O que o seu gato, no fundo dos seus instintos e do seu coração, está tentando te dizer todos os dias, com cada olhar, cada movimento de cauda, cada miado e cada silêncio? A mensagem é simples e poderosa. O seu gato não quer te dominar. Não quer te desafiar. Não está planejando uma vingança secreta. Não é um ser misterioso e impenetrável. Ele só quer se sentir seguro. Só quer se sentir compreendido. Só quer se sentir respeitado. Ele quer um território onde possa ser um gato, com todas as complexidades e necessidades que isso implica. Ele quer uma companhia que não invada, mas que convide. Que não force, mas que observe. Que não puna, mas que guie. Quando você aprende a linguagem dele, algo fundamental muda. Os problemas de comportamento muitas vezes se dissipam, porque eram apenas pedidos mal interpretados. A convivência se transforma em uma dança suave de ofertas e respostas. O vínculo deixa de ser uma coleção de hábitos e vira uma conexão genuína. E o seu gato, finalmente, depois de tanto tempo, se sente ouvido. Mesmo em seu silêncio, ele sempre esteve conversando com você. Agora, você finalmente sabe como responder. Se este mergulho profundo te ajudou a ver o seu companheiro com novos olhos, se fez sentido e abriu portas, deixe seu like. Isso significa muito para que este conteúdo alcance mais pessoas que também amam seus gatos, mas às vezes se sentem perdidas na comunicação. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Aqui, nós nos dedicamos a traduzir o mundo dos animais, a aprofundar a conexão e a construir convivências mais leves e cheias de entendimento. E, mais importante de tudo, vá agora até o seu gato. Não para pegá-lo no colo, não para invadir seu espaço, mas apenas para observar, para, quem sabe, trocar um piscar lento. E para agradecer, silenciosamente, por ele estar te ensinando, todos os dias, uma nova forma de ouvir. Até a próxima. E lembre-se, o diálogo nunca para.